Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde nós vamos dar uma olhada sobre os resultados da Copel relativo ao exercício de 2021, onde a companhia, na sua apresentação, mostrou que teve um dividend yield de 16%. Será que vale a pena ingressar na companhia? Será que você que já está na companhia como acionista, vale a pena crescer a sua posição acionária? Mas, antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, seu like é muito importante, o comentário, a pergunta para que a gente possa direcionar o conteúdo do canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. E para fazer essa apresentação, vamos utilizar do release para a imprensa, as demonstrações financeiras do período da empresa e a apresentação que foi feita no dia de hoje, 23 de março de 2022, pela companhia. E vamos por um breve resumo dos números da companhia. Observe que o caixa equivalente em caixa ele passou de 3 bilhões e 200 milhões para 3 bilhões e 472 milhões, quando comparado o exercício de 2020 com 2021. Então o comparativo você pode ver tá aqui nessa coluna. À esquerda nós temos 2021 e à direita 2020. Observe que esse crescimento do caixa equivalente em caixa foi de 7,8%. Observe também que a companhia ela teve a sua dívida líquida aumentada, passou de 6.400 para quase 8 bilhões. Então, passou de 6,4 bilhões para quase 8 bilhões, um crescimento na sua dívida líquida de 24,4. Nós vamos fazer um comentário rápido sobre ela mais adiante. A receita operacional líquida da companhia, que é um dos pontos que a gente mais utiliza aqui nos nossos cálculos no canal, passou de 18,6 bilhões para 23,9 bilhões, um crescimento de 28,7%. E agora, com relação ao EBITDA da companhia, observe que ele foi de 5,5 bilhões para 8,4, um crescimento de 52%. E aqui um ponto que eu quero chamar a atenção para você, que é com relação ao lucro líquido da companhia. Observe aqui, em 2020, o lucro líquido do exercício foi de 3,909 e o lucro líquido agora está em 5 bilhões e 48 milhões. Então é algo que você precisa considerar. O que pode ter levado a companhia a esse crescimento de 1 bilhão e 100 milhões aí durante um período. E note que isso significa um crescimento de 29,1% no lucro líquido do exercício. No entanto, se você subir para essa linha aqui, de forma mais atenta, lucro líquido proveniente de operações continuadas. Eu já vou explicar mais adiante por que nós tratamos desse lucro líquido e por que está constando aqui no documento da companhia. Observe que ele vai de 3,8 bilhões para 3,8 bilhões, um crescimento módico ali de aproximadamente 25 milhões, um crescimento aqui de 0,6%. Porque foi justamente esse crescimento que gerou o impacto nos proventos pagos pela companhia no exercício de 2021. E observe que não é regular o pagamento de proventos da companhia, que nós estamos de 2017 a 2020, que é quando nós vamos colocar dentro do nosso comparativo para proventos, para o que foi pago no exercício de 2021. Então aqui já nos dá um indicativo de possibilidade de uma excepcionalidade. Observe que aqui o dividendo passou de 31 centavos para R$ 1,30. E aí pode surgir a questão, por que será que houve esse aumento significativo de R$ 1 nos proventos pagos pela companhia? E aqui eu trago um vídeo um pouquinho acelerado do que foi dito na apresentação da companhia para que você possa ter condições de tirar suas próprias conclusões. Enfim, fizemos os ajustes finos necessários, sempre atentos aos impactos de curto prazo e entregamos o que prometemos. Os resultados reportados aqui, demonstrados, incluem itens não recorrentes, principalmente a relação da Copel Telecom em agosto do ano passado e o reconhecimento dos efeitos da repactuação do GSF, os quais somados agregam 3 bilhões e 300 no EBITDA e 2 bilhões e 200 no lucro líquido, reconhecidos integralmente no terceiro TRI de 2021. Esse lucro reportado consolidado de 5 bilhões e 49 é o maior lucro já registrado pela Copel e equivale na controladora a um lucro líquido de 4 bilhões e 952, sendo essa a maior base de cálculo de dividendos da Copel até o momento. Então é importante aqui você entender que é o seguinte, a repactuação do risco hídrico, que deu 1 bilhão e 600 mais ou menos para a companhia, e mais a venda da parte da Telecom, isso aí totalizou em torno de 3.600 no EBITDA e 2 bilhões e 500 no lucro líquido. Portanto, a companhia teve um fôlego maior justamente para fazer o seu pagamento de proventos, que é o que foi dito nessa parte aqui que eu achei mais interessante da apresentação.
Então é importante porque isso teve impacto no que foi mostrado aqui pela companhia. Quando ela menciona aqui maior resultado da história da Copel, justamente por 2 impactos de itens não recorrentes, o que levou seu lucro líquido para 5 bilhões em 2021 e mais de 3 bi pagos em proventos, chegando aí perto dos 16% de dividend yield, conforme a gente colocou no início do vídeo. Mas é por fatores não recorrentes. E aí você pode ver, então, a partir daí, passar um olhar sobre o projeto da companhia, que é uma das partes que mais nos interessa. Veja que ela começa com esse foco aqui no core business dela. Isso aqui, traduzindo, o que ela quer dizer? Ela vai ficar só na geração de energia, transmissão e na distribuição. Então, por exemplo, a Telecom ela já se desfez, gerou esses 2,5 bilhões em caixa, que foram aportados em agosto, e agora a venda da Compagás, que é a parte de distribuição de gás, que está em andamento. Nós já vimos em vídeos anteriores aqui no canal, você pode procurar lá para se localizar sobre isso. Além disso, veja a repactuação do risco hidrológico, conforme nós vimos ainda neste vídeo, de 1,6 bi, com reflexo lá no EBITDA da companhia. Outros aspectos interessantes do ponto de vista de projeto: investimento de 2,8 bilhões, programa de transformação, um programa de demissão voluntária com 461 adesões, o que gerou essa economia de 154 milhões. E além disso, que vai ter impacto no EBITDA da companhia e possivelmente reflexo no pagamento de proventos, a conclusão das obras, pegando a central hidrelétrica de Bela Vista e a linha de transmissão Curitiba Leste-Blumenau. E além disso, aquele que é o forte da companhia, que realmente é o foco dela, que é na parte de distribuição, aí, se colocando então como a melhor distribuidora do Brasil pela Abrade. E conforme nós vimos no vídeo, o EBITDA da companhia, passando para 8 bilhões, desses 5,5 em 2020, com crescimento de 52,1%, nós já tínhamos visto isso, agora só na forma de gráfico, e o lucro líquido da companhia, que saltou aqui de 3,9 bilhões para 5 bilhões e 49 milhões, onde aqui nós temos que considerar então os 2 fatos não recorrentes, a repactuação do risco hidrológico e mais a venda da Telecom, então o crescimento no lucro líquido de 29,1%. Você ainda vai poder encontrar notícias como essa aqui do Valor Invest. Veja que ela menciona uma notícia do dia de ontem, do dia 22 de março de 2022, o lucro da Copel cai 64% no 4º trimestre. Mas aqui a gente tem que considerar que é no comparativo trimestre a trimestre, tem uma explicação da companhia para isso nos vídeos. Eu vou ver se para o vídeo não ficar muito longo, talvez eu coloque aqui. Mas o mais importante é saber que isso é só na parte trimestral. Ao longo do ano teve aquele crescimento justamente impactado pelos 2 fatores não recorrentes já mencionados. Mas vamos ver o que a companhia fala sobre essa questão, então, relativo só ao 4º trimestre de 2021, comparado com o 4º trimestre de 2020. Mas especificamente em relação aos resultados reportados do 4º trimestre de 21, onde vemos uma queda de 30% em relação ao ano anterior, aqui eu destaco alguns itens relevantes que afetaram negativamente a comparabilidade com o 4º tri de 2020. Primeiro que houve um rescaldo da crise hídrica, que já atingiu o seu auge no 3º tri de 21. Rescaldo da crise hídrica. No 4º tri de 21, estimamos aí um valor aproximado de 130 milhões de reais de impacto, onde o resultado da compra e venda de energia caiu de 675 milhões no 4º tri de 2020 para 546 nesse tri. E lembrando que o GSF atingiu aí a marca de 67,7 na média do trimestre. Outro importante ponto é a UEGA, que vinha atingindo níveis recordes de resultado até o 3º tri de 21, com um EBITDA acumulado até setembro de 405 milhões de reais, teve um EBITDA no 4º tri negativo de 10 milhões de reais. Ou seja, comparado com o 4º tri de 2020, o EBITDA tinha sido de 120 milhões, né, naquele trimestre, ou seja, teve uma variação somente nesse item aí de trimestre contra trimestre de 130 milhões. E aqui tem 2 principais razões. Uma delas é a redução de 55% aproximadamente no nível de despacho, e também teve um custo de manutenção de mais ou menos 50 milhões de reais de uma das suas turbinas, em função do tempo de uso, principalmente em 2021. Então, foi exatamente isso, né? Foi impactado então por esse rescaldo do risco hidrológico e também por conta do funcionamento da sua usina termoelétrica, que houve 2 fatores. A redução do despacho da usina, ela continua funcionando lá, mas não tem despacho da energia. E o segundo é porque teve uma manutenção de em torno de 40 milhões de uma das turbinas da usina. E agora vamos dar uma olhada aqui na dívida da companhia. A gente pode verificar aqui que a dívida da companhia salta de 6,4 bilhões para 7,9. E veja aqui que, no entanto, a sua alavancagem, ou seja, se nós dividirmos a dívida líquida pelo EBITDA,
em 1.0 aqui. É muito baixo, baixa essa alavancagem. Além disso, se você olhar aqui para a amortização, veja que lá no início dessa apresentação a gente falou que a companhia tinha 3 bilhões e 800 em caixa, então ela tem uma condição muito favorável e a sua dívida aqui com uma parte significativa para ser amortizada no ano de 2022. Isso aqui pode impactar na redução dos seus proventos se a companhia não captar mais recursos. E aí que ela se torna controlável, então aqui até 2027, sendo que o que ela tem aqui de longo prazo é um valor muito baixo. Você pode ver que a dívida tem um custo aqui, ó, médio de 7,8, bem abaixo da taxa Selic, e a maior parte dela está em CDI, 55%, e a segunda maior parte em IPCA. E agora vamos para aquela olhadela rápida que a gente gosta de dar no fluxo de caixa da companhia. Então, com relação ao fluxo de caixa, nós podemos observar que o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da companhia, mais aqui à esquerda, veja que ele está em 3,3 bilhões, quase 3,4 bilhões, significa que quando está positivo, que a companhia, por aquilo que ela entrega, ela tem um custo que paga por aquilo e ainda tem a sobra que depois é colocada em termos de lucros. Então, é uma companhia que tem muita condição de gerar caixa. Já com relação ao caixa líquido das atividades de investimento, a gente gosta que ele esteja negativo. Mas observe que ele está positivo aqui. Isso aí decorre do seguinte, observe que aqui ó, o caixa líquido gerado ou utilizado né, pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas. Então, portanto, a própria venda da Telecom teve um impacto aí nessa entrada de recurso, porque se não fosse ele, o caixa que seria então, pelas atividades continuadas negativas, que ele é proveniente, então, de investimentos e compras de ativo. Observe que a maior parte, ela veio da aquisição de ativos aqui, 1 bilhão e 400. Então, fazendo este cálculo aqui, da subtração das atividades descontinuadas pelas atividades em continuidade, então dá esse valor positivo e está plenamente justificado. O caixa líquido das atividades de financiamento, ele também fecha negativo e a gente quer que ele seja negativo, apesar desse ingresso aqui de debêntures, por isso que aumentou a dívida da companhia, desses 3 bilhões, ser captado em debêntures. Mas o que importa aqui para nós nesse momento, que faz essa compensação, é justamente onde eu marquei esta linha em vermelho para vocês, que é o pagamento de proventos da companhia, 3,8 bilhões, que foi o que ela anunciou na sua apresentação. Assim, fazendo aí o cálculo. Além disso, aqui também é importante que houve várias amortizações de dívidas aqui, ó, que estão nesse trecho aqui. Então a companhia está bem saudável, pagando suas dívidas, captando recursos para os seus investimentos e ainda paga os proventos. Claro que esses proventos são excepcionais pelos motivos que nós já verificamos. Se nós olharmos, o caixa inicia o exercício, ou seja, passado de 2020 para 2021, com o seu saldo inicial em 3,2. Aqui, esse à direita é o consolidado. Se você quiser olhar as duas primeiras colunas da esquerda, é o pertencente à controladora. E o saldo final do caixa, 3,472. Portanto, teve uma redução aqui no caixa de 284 positivo. E agora, traduzindo a companhia em indicadores. Observe que se nós considerarmos aqueles efeitos recorrentes na parte contábil da companhia, ela teria então um crescimento médio composto aqui de 14,36 na sua receita líquida, 45,77, porque ela vem aqui de 2017 no seu lucro líquido de 1,1 bilhão para 5,5 agora em 2021, ou seja, um crescimento médio composto aí de aproximadamente 45% ao ano, e também com reflexo direto aqui e proporcional nos proventos da companhia, que passou de 27 centavos em 2017 para R$ 1,31, portanto, com 48% ou quase 49% no crescimento médio composto ao ano. Só que nós temos que expurgar esses efeitos não recorrentes. Por isso que nós fizemos esse quadro aqui abaixo. Tirando então aqueles efeitos não recorrentes, na realidade a companhia ela teria no seu lucro líquido ido de 1,1 bilhão para 3,8 em 2021. Mesmo assim, um resultado bastante interessante e significativo, e aí um crescimento de 36% no seu lucro líquido e os seus dividendos pagos de 27% para 94%. Aqui. Ou seja, um crescimento de 37,23% nos seus proventos pagos, tirando os efeitos não recorrentes. Observe aqui que a companhia então tem condições no exercício de 2022, com esse crescimento aí de 14,36% na sua receita, de chegar a 4,4 bilhões no seu lucro líquido. Isso aqui é importante porque com esse crescimento implica um crescimento também relativo aos proventos pagos para a companhia, podendo chegar a R$ 1,08 no exercício de 2022.
com um payout aqui de 66,95%. Nós vamos considerar 65%, 66% para o cômputo na nossa tabela. Além disso, é importante aqui nós salientarmos que com o patrimônio líquido da companhia anunciado de 22 bilhões, observe que ela tem um PVPA de 0,95 e um PLPA, o preço sobre o lucro dividido pelo número de ações, em R$ 4,16, que eu já vou explicar o que isso significa. Fechando então com a tradução da companhia em números, o PL 4,16 significa que se você investir hoje na companhia, em função do lucro líquido, você teria de volta o valor investido em torno de 4 anos e 3 meses. O preço ou valor patrimonial por ação em 0,95, como está abaixo de 1, é um indicativo de que a ação possa estar barata. Mas a gente vai ter que verificar outros indicadores. Além disso, quando está abaixo, em função do patrimônio, significa que o risco é baixíssimo, aí, muito perto do zero de você investir na companhia. Aqui a gente está considerando o payout de 65%. O crescimento médio composto do lucro líquido da receita a gente já falou, a dívida da companhia também, só em uma vez, baixíssima. O lucro líquido projetado, conforme nós dissemos, em 4,4 bilhões para o exercício de 2022. Essa é uma perspectiva extremamente conservadora, que é o que a gente sempre faz aqui no canal. Observe que os dividendos pagos nos últimos anos, na média, foi de 46 centavos. Então ela pagava poucos proventos. Vamos ver se isso muda na concepção da companhia, além de ela ter uma política assim de pago, eu devo, não nego, vou pagar no dia que dá. Tanto que ela não anuncia assim, datas muito ajustadas para o seu pagamento. O valor de distribuição projetado, então, eu baixei um pouco aqui para 1,7, porque eu descartei os últimos dígitos ali depois do 7. Então 1,7, R$ 1,07 está muito bom. O preço teto, considerando os 46 centavos, aqui em R$ 7,66. O que é o preço teto? Nós pegamos o número de proventos, 46 centavos, e dividimos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação, R$ 7,66. Já se nós considerarmos R$ 1,07, pagos em proventos, e dividimos por 6%, nós teremos então um preço teto de 17,83. Atualmente, no instante que esse vídeo é feito, a ação está cotada a R$ 7,57, abaixo dos dois preços tetos. Portanto, concordando aqui com a possibilidade da ação estar barata em função do PVPA. Mas aqui, o que eu gostaria muito de considerar são os baixos proventos pagos em anos anteriores. Eu vinha comprando ação aí em torno de abaixo dos R$6. Agora ela deu essa crescida, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, mas eu considero muito em trocar as ações da Copel, porque alguma coisa não bateu entre mim e a ação. Eu posso explicar num vídeo, mas trocar por ações da UIS. Mas isso eu estou considerando, eu sou muito conservador na hora de vender as minhas ações, como eu tenho muito poucas ações da Copel, então isso é algo que pode vir a acontecer. Esse foi, portanto, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, o seu like é muito importante. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, peço que considere a sua inscrição. O seu comentário é importante, a sua pergunta é importante, para que o conteúdo aqui seja adequadamente direcionado, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!